Muito bom dia. Vamos começar aqui com mais um encontro. Eu espero que ocorra tudo bem, né, nessa manhã de hoje. Meu terceirão lindo e maravilhoso. Então, vamos começar aqui, dando continuidade ao nosso assunto, enquanto o nosso horário novo não chega, né? Nós vamos ter 2 aulas a mais em língua portuguesa. Então, vamos lá, pessoal. Introdução à semântica. Já estou compartilhando aqui o meu slide com vocês. Eu adorei esse layout, achei muito cult, achei muito fofo, igual a vocês. Introdução à semântica. Amados, semântica, eu não entendo por que ela é rejeitada pela gramática. Porque se você pega os níveis gramaticais, você tem fonética, você tem morfologia, sintaxe, e você tem, claro, a semântica, só que a gente não dá muita ênfase, né? Eu não sei por que isso acontece, sendo que a semântica é um componente extremamente importante, meu povo, lá na, na nossa vida, porque tudo é pautado em sentido. Semântica é construção de sentido. Então, você pode até perceber quando você pega uma questão e tem lá, pode-se perceber que o sentido do texto isso é semântica. Pode-se alterar a conjunção sem prejuízo de sentido. Sentido é semântica. Então, eu não entendo como é que a semântica ela é desconsiderada ainda por muitas pessoas. Então, meus amadinhos, o nosso capítulo vai propor para a gente o seguinte: a relação de palavras, de sinonímia, de antonímia, de hiperonímia, de hiponímia. São nomes bem estranhos, mas que se a gente tem uma atençãozinha bacana, a gente consegue matar, assim, susse. Então vamos começar, meus amores. Então, olha, conceituando a proposta. Tem esse texto do Bezerra da Silva que diz o seguinte, vamos começar por ele, né? A favela nunca foi reduto de marginal, a favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde, marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social, a favela é um problema social. Sim, eu sou favela, posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira, nunca teve assistência social. Ela só vive lá porque para o pobre não tem outro jeito, apenas só tem um direito a um salário de forma e uma vida normal. A favela é um problema social. Eu sou a favela. Cara, qual é a palavra que mais se repete aqui? Favela, não é? Então percebam que favela, ela, quanto mais se repete ao longo desse texto, percebe que ela vai tendo sentido alterado, não? Você percebe que, primeiro, dentro desse texto, ele conceitua favela como reduto de marginal. Por quê? Porque isso é algo explorado em termos de estereotipo, não é? Onde? No jornal. E o que é que ele vai dar um outro significado para favela? Ele vai dizer que favela é um local que tem gente trabalhadeira, é um local que tem gente que não tem assistência social. E por que ele diz pode falar de cadeira? Por quê? Porque ele faz parte daquilo. Então, ele, enquanto morador, ele também é favela. E ele vai dizer no final que favela é um problema social. Percebam que aqui o conceito de favela é construído dentro do texto, exclusivamente dentro e pelo texto, né? Então, quando isso acontece, você vê que a palavra sai de um significado e o texto constrói outros. Quando isso acontece, nós temos um fenômeno de polissemia, não é? Que é essa exploração de sentido amplo, motivado por uma plurissignificação, que é o sentido construído dentro do texto. Então, se a gente está trabalhando com uma relação de semântica, aliás, uma relação de sentido, nós estamos falando de semanticidade ou de semântica. Olha aqui. Por semântica, meus amores, compreende-se o estudo gramatical dos aspectos relacionados à palavra e ao enunciado. Gente, o sentido de um ícone linguístico, de um signo linguístico, de uma unidade linguística, é construída a partir da relação deste elemento com os demais. Ou seja, é dentro do texto. Tem uma prática muito interessante que os professores de língua fazem quando vão trabalhar a tradução das palavras, quando o aluno não sabe, ele diz assim, ei, vê bem como é que ela se organiza dentro desse texto.
Por quê? Porque a partir da relação dessa unidade com as outras que o sentido é construído. Então, semântica, meninos, meninos, semântica, ok? Vamos passar. Perceberam isso aqui? Isso tem muito a ver com textos literários, mas pode acontecer também dentro dos textos não literários, né? O que nos implica falar em outro conceito. Olha aí. A construção do sentido da palavra é realizada dentro exclusivamente no seio do próprio texto, que foi o que eu acabei de dizer, né? As unidades linguísticas vão se articular numa rede de operações para construir o sentido de uma outra, como a gente viu bem aí com a questão da favela. Então, olha, a palavra serve para comunicar e interagir. Vamos aqui interagir, né? Interação, interação, interação. Qual é a função da linguagem? Função, função, função. Fática, né? A questão do canal, a interação. É também para criar literatura, isto é, criar arte, provocar emoções, produzir efeitos estéticos. Amores, o que é que nós temos aqui? Uso da palavra, função da palavra, comunicar e interagir, mas também para provocar literatura, ou seja, emoção, efeito estético. Afinal, literatura é isso, né? Aí vem a pergunta. A partir da definição anterior, pode-se afirmar que a linguagem literária é... Gente, primeiro ponto. Linguagem literária é linguagem subjetiva, ou seja, é conotação. O que isso quer dizer, Rômulo? É quando a palavra vai assumir vários significados que são construídos dentro do texto. Ok? Então, o que esse textozinho aí nos permite dizer? Pressupõe objetividade e clareza diante de sua função utilitária. Gente, acabamos de ver que não é objetividade, subjetividade. Falou em literatura, falou em subjetividade, falou em conotação. Não é letra A. Não permite que haja dupla interpretação a respeito do assunto tratado. Gente, permite. C. É organizada de modo que a plurissignificação esteja presente no texto. Ó, a sacada. Tem por objetivo, no caso, faltou o pezinho aqui, né? Tem por objetivo esclarecer acerca de um assunto relacionado à realidade. Gente, esclarecer é informar. Informar é objetividade. Olha só a plurissignificação. Pluri, muito, significação, significados, né? O que acabamos de dizer, a palavra vai assumir vários significados dentro do texto, dependendo aí da proposta comunicativa. Opa, não temos o gabarito aqui, mas o gabarito é letra C de coração, beleza? Só para mostrar para vocês. O Enem uma vez tratou uma questão assim muito semelhante desse jeito aqui, só que ele deu o texto literário mesmo. Ele deu um texto literário e um texto não literário, tá? Parece que foi um poema e o outro foi um manual de instrução para discutir acerca do uso das palavras. Beleza? Então, falando nisso, amores, nós temos o seguinte. Guardem isso, pelo amor de Deus. Nós temos uma coisinha chamada conotação e temos uma outra coisinha chamada denotação. Bora pegar bem aqui a palavra cachorro, né? Se você for olhar no dicionário, você vê que tem lá cachorro, animal, do grupo pau, 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 tem patinhas, tal, 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 é o melhor amigo do homem, tá, 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 tem uma descrição, né? Tem um conceito. Quando eu tenho um conceito, nós temos algo denotativo, ok? Mas vamos ver a aplicabilidade dessa palavra. Tá namorando, aí tua amiga chega. Amiga, sei lá, eu sou tua amiga, eu não gosto desse teu relacionamento, não. Eu acho que esse teu namorado aí não te trata da maneira como ele deveria te tratar, porque ele age como um cachorro. Olha aí. Ele age como um cachorro, ou como aí comparando. Amiga, que homem cachorro, né? Que homem. O que quer dizer cachorro aí? Sem vergonha, né? Uma pessoa que não é legal. Pedro, para com isso, deixa de ser cachorro. Pedro está se comportando de uma maneira não tão legal também, não é? Isso é conotação. Percebam que a palavra aqui cachorro, cadê meu laserzinho? A palavra cachorro aqui tem significados diferentes dentro dessas duas situações, não é? Porque varia muito da intenção do falante, tá? Agora, quando eu digo, oi, gente, eu cheguei ontem, tá? Adotei um cachorrinho lindo lá na pipa. O cachorrinho, no caso aí,
É o próprio animalzinho, não é? Ele não tem um sentido figurado, como nós temos aqui nessas duas situações. Então, falou em sentido figurado, amores, falamos em conotação. Falou em sentido real, digamos assim, para botar entre aspas, o primeiro sentido, eu não vou dizer sentido dicionarizado, porque até o próprio dicionário já traz sentido figurado. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, ó, na linguagem literária, corações, a conotação é extremamente importante porque é ela que me permite essa construção maior de sentido, ok? Alguma dúvida? Pode passar? Belezinha, passando. Olha aí, vamos trabalhar com questão, né? Ai, eu odeio, ó, Universidade de Paris, eu me exibindo. Eu odeio esses pneus. Eu adoro esses pneus. Perceberam, não é a sacada aí do que é o pneu em cada uma dessas situações? Olha, observe a imagem a seguir e indique a alternativa correta também do Enem. Mito, não foi do Enem essa aí, foi de um vestibular tradicional, mas que explora esse recurso. Ele quer o que é a alternativa correta. Amadas, se a gente olha para esse texto aqui, nós vemos que os pneus, nesse cenário, nesse contexto aqui, vamos falar contexto, os pneus são as gordurinhas localizadas, né, que as pessoas dizem no, nesse tipo de situação. Por quê? Porque o contexto me permite. Agora, eu adoro esses pneus. Percebam que pneu aqui já é o próprio objeto, não é? Já é o bichinho lá feito de borracha, que faz o carrinho andar. Então, percebam que são contextos diferentes que implicam em construções de sentido diferentes, ok? Então, ó, a palavra pneu, na fala da mulher, está no sentido denotativo. Amados, é conotativa, que pneu tem outra significação motivada por esse contexto, né? A palavra pneus, na fala do mosquito, está no sentido literal, portanto, denotativo. Será? Vamos ver a C. A palavra pneus está no sentido conotativo em ambas as falas? Gente, não, aqui é conotação e aqui é denotação, não é a letra C. Oh, a palavra pneus na fala da mulher está no sentido figurado, portanto, denotativo. Não, gente, não. A palavra pneus está no sentido literal. Não, só nos sobra a letra B, não é? Rômulo, o que é esse sentido literal? É o sentido próprio da palavra. Minto, o primeiro sentido. Vamos ter cuidado com o sentido próprio, porque palavra não tem sentido próprio, né? Então, vamos dizer que é o primeiro sentido. O sentido denotativo, né? Olha aí. Letra B de baixinho, ok? Cuidado com isso. Muito cuidado, amados. Pronto, chegamos onde eu queria chegar. Já falamos de conotação, já falamos de denotação. Tem um outro conceito muito aplicado nessa situação de sentido, que é a sinonímia e a antonímia. A gente aprende lá no primeiro aninho, no segundo aninho, que sinonímia, a Tiana nos diz que são palavras que têm o mesmo significado, não é? E a antonímia são aquelas palavras, os antônimos e os sinônimos, né? Os antônimos são aquelas palavras de sentidos contrários, não é? Agora, tá correto? É uma boa proposta didática, mas vamos trabalhar o seguinte: nós vamos ter palavras sinônimas que estão dentro de um campo semântico próximo. Por exemplo, taça e xícara são palavras diferentes, não é? Que designam objetos diferentes. Mas a gente não pode dizer que são sinônimos, porque taça é uma coisa, xícara é outra. Agora, se eu digo planta e árvore, percebam que são palavras que possuem um traço em comum, portanto, são de um campo semântico próximo, botânica, não é? E aí que nos leva a pensar que não existe sinônimo perfeito. Por exemplo, se eu digo mãe é flor, eu estou, né,
dizendo que mãe, minha mãe é uma flor. Nesse caso, mãe e flor não são sinônimos, propriamente dito. Mas como elas estão sendo exploradas por um recurso de metáfora, eu trago aqui uma relação de sinônimo dentro da construção do sentido. Estão percebendo? Mãe é uma palavra, pertence a um campo semântico. Flor é outra palavra, pertence a outro campo semântico. Então, não podem ser sinônimos. Mas, quando eu uso um recurso linguístico, como, por exemplo, uma figura de palavra, no caso, uma metáfora ou uma comparação, eu estou aproximando essas duas, estabelecendo uma relação de sentido próxima, em um grau comparativo. E aí eu tenho, nesse caso, uma situação de sinonímia. Já as antonímias, nós vamos ter palavras que são reciprocamente opostas. No caso, tu pega um poema barroco lá, aí tu diz, Deus está no céu, o diabo está no inferno. Você vê aí que tem duas palavras, céu, inferno, Deus, diabo, que são reciprocamente opostas. Então, dentro da literatura, isso é explorado nas antíteses, não é? Que são aquelas figuras de linguagem de sentidos opostos. Você vai ter os paradoxos, não é? Que são as quebras lógicas de ideias. Paradoxo, ao mesmo tempo chamado de oxímoro, não é? Por exemplo, gente, eu quero ver um fantasma de verdade. Rômulo, fantasma não pode ser de verdade. Não existe. Professor, Oi. Diga. e tipo, mandioca, macaxeira e aipim, não é considerado sinônimo, não? Você tem bem aí uma situação de variação, tá? Então você vê que são palavras que designam a mesma coisa, sendo portanto sinônimos perfeitos, tá? Porque existe aí uma questão de variação, no caso diatópica, tá ligada? Então a gente pode dizer que nesse caso aí nós temos sinônimos perfeitos. Obrigado pela pergunta, adorei. Muito bem, Carla. Entendi, professor, obrigada. Então, ó, voltando aqui. Configura as antíteses, paradoxos, contraste. Não sei como é que ficou desse jeito. Acho que eu estava bêbado de café no momento que eu escrevi esse slide. Tá? Então, você tem aí antíteses, paradoxos, eu já ia dizer hipérbato, mas hipérbato é inversão, é outra coisa. Você tem antítese, paradoxo, oxímoro, que é a mesma coisa. Tu pega bem o poema do Luiz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Cara, como é que uma ferida dói e eu não sinto? São ideias que se anulam, tá? O paradoxo ou oxímoro, tá? Parece um nome de remédio. Enfim. Continuando. Nossa. Olha aí. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mar de água disfarçado, água, incêndio, né? Rio de neve em fogo convertido, neve, fogo, tu que um peito a brasas escondido, tu que um rosto corres desatado. Ó, correr é livre, desatado também livre, né? Quando fogo em cristais aprisionado, olha aí, desatado é livre, aprisionado, não preciso nem dizer. Quando Cristo em chamas derretido, só és fogo, como passas brandamente, só és fogo, como queimas com porfia. Mas ai, quem andou amor em ti prudente, pois para a temperatura a tirania, pois quis que aqui fosse a neve ardente. Gente, neve ardente. Olha só que absurdo. Olha só que paradoxo. Como é que neve arde? Permitiu parecesse a chama fria. Chama é fogo. Como é que a chama é fria? Tá? Gregório de Matos, você tem aí o barroco, não é? Numa vertente, no caso, cultista do nosso barroco. Lembrando que o cultismo no barroco é aquele recurso que dentro da literatura, motivado parece que é pelo gongorismo, né? Ele explora os recursos linguísticos, no caso as figuras de linguagem, como a gente viu aí, ok? Continuando, amores. Olha, a homonímia e a paronímia chegou aqui um bichinho legal da gente discutir aqui.
Eu não estou conseguindo ver as mensagens no chat, eu já vejo, tá? Cara, homonímia, paronímia, nós temos situações assim. Bora por partes. Muita calma nessa hora. A homonímia, meus amores, ela, como o próprio nome já sugere, se você quebra bem aí, né? Formação de palavras. Nímia, significado, não é? Homo, mesmo. Então, mesmo significado, só que não é bem por aí. Vamos ver o seguinte. A homonímia, eu vou ter algumas situações. Eu vou ter homófonas heterográficas, eu vou ter homógrafas heterofônicas e homógrafas homófonas. Então, olha assim, que? Flávio, sim, no caso ali do poema nós temos antônimos, viu? Tudo aquilo que evoca uma ideia contrária é antônimo, ok? Olha, vamos com muita calma nessa hora, povo. Me acompanha aqui. O que é uma homonímia para início de conversa? Nós vamos ter palavras com morfologia próxima, porém com significados diferentes. Às vezes, nós temos bem aqui situações de origem etimológica diferente, não é? Mas que elas são próximas. Por exemplo, eu tenho uma palavra concerto com S e concerto com U. Eu tenho mal com L e mal com U. Tá ligado? Então, elas vão se classificar em 3 grupos. Por exemplo, eu vou ter homófonas heterográficas. Rômulo, que diabo é isso? O que é homófona? O mesmo som, não é? E o que é heterográfica? Grafia diferente. No caso, no português eu tenho concerto, não é? Com S, ou com, com S, com S, Rômulo, muito bem. Concerto com C e concerto com S. O que cada um quer dizer aqui? O que é o concerto? O que é o concerto com S, povo? Ih, professor, não estou lembrado que é o concerto com S. O concerto com S, pessoal, é uma reunião, não é? O concerto com S é uma... Oh, perdão. Até eu estou me confundindo. O conceito com C, concerto com C é conjunto, reunião. É só lembrar do espetáculo de música, tá? O showzinho, o show sem palco. Já o concerto com S, eu vou ter aí o ato de reparar, de ajeitar, ok? Elas são homófonas porque elas têm o mesmo som. Porém, a grafia delas, a escrita é diferente. A mesma coisa, mal com L e mal com U. Mal, mal. Mal com L, eu vou ter aí um advérbio, contrário de bem, como eles nos ensinam. E o mal com U, eu vou ter o adjetivo, o contrário de bom. Então, são homófonas heterográficas, ok? Eu vou ter também homógrafas heterofônicas, ou seja, a mesma grafia, aqui a situação inversa, a mesma grafia, porém o som muda. Eu tenho o verbo colher, catar, né? Colher, e eu tenho o substantivo colher. Percebam aí que tem uma metafonia. O O fechado para o primeiro e o O aberto no segundo. Então, são palavras de mesma escrita, porém com um som diferente. Beleza? Colher, colher. E por último, eu vou ter as homógrafas homófonas. Mesmo som, mesma escrita. Por exemplo, menina que saia bonita. Mas saia, substantivo, né? A peça de roupa. Fulano, eu quero que você saia daqui. Por favor, tá enchendo o saco. Percebeu? Saia no segundo, o verbo, e saia para o primeiro, o substantivo. Então, eu tenho homógrafas, homófonas, palavras escritas da mesma maneira, pronunciadas da mesma maneira. Eu vou ter palavras de mesma escrita, homógrafas, e eu vou ter um sonzinho diferente, homófona, no caso. Colher, colher. E eu vou ter palavras de mesmo som, porém de escrita diferente, no caso é a homófona e heterográfica. Ok? Beleza? Dúvidas? Não, né? Agora, a paronímia, pessoal, os parônimos, nós vamos ter palavras muito parecidas na escrita e na pronúncia, tá? Mas elas vão ter
uma significação diferente. Por exemplo, se eu pego tráfego, tráfego, tráfico. Você vê que são palavras próximas, né? Tanto na escrita quanto no som, mas elas são totalmente diferentes. Tráfego é a circulação. O tráfico é contrabando, não é? Já o eminente e o iminente, o que é que eu vou ter aqui, Rômulo? São duas situações. Eminente, é algo grandioso, algo que dá um destaque. Já o iminente é aquilo que está para acontecer. Eminente, algo grande. Iminente, algo que está para acontecer. Rômulo, me dá um outro exemplo. Emergir, imergir. Emergir, sair. Imergir, mergulhar. Emigrante, imigrante. Imigrante é aquele que entra. Imigrante, aquele que sai, não é? Entendeu a lógica? Podemos passar? Estamos acabando, gente. Isso dá um nozinho, mas tu lê direitinho, pega bem. Vale? Olha, amados. Seguinte. Fotografia divulgada na internet mostra a placa com o nome de um bar. Nela se lê bar, álcool, íris. Pode-se criticar a suposta originalidade, mas não há dúvida de que a escolha se baseou na relação que há entre as palavras álcool e arco, o que caracteriza um caso de... Gente, acabamos de ver. Palavras de escritas semelhantes e de sons próximos, não é? Pode ser ambiguidade, que são palavras que querem dizer a mesma coisa. Paronímia, poderia ser? Poderia. Sinonímia? Não, álcool não é do mesmo campo semântico que arco, né? Polissemia, como se tivesse a mesma palavra explorada em um outro contexto. Como eu tenho álcool e arco, eu só posso ter um caso de paronímia, tá? Agora, cara, eu perdi uma questão numa prova de vestibular por causa disso bem daqui. No concurso, na verdade. Eu fiquei, eu nunca mais vou errar este diabo aqui. Por quê? Uma homonímia e uma heteronímia. Eu sou um pé atrás com isso bem daqui, porque para mim uma homonímia para mim é uma anáfora. Você sabe que na anáfora, na coesão e coerência textual, a anáfora é um termo que refere-se a outro. E eu vi que existem anáforas lexicais, ou seja, palavras que retomam outra, sendo o mesmo referente. Você pega aqui, né, Britney Spears performando no VMA 2001, cantando I'm a slave, dançando com a cobra, momento icônico. Detalhe, né, ela pega a cobra bem aqui, ela não pega a cobra aqui, não sei como é que a cobra não deu um bote nela. Então, olha, todo mundo que cresceu nos anos 2000 sabe quem foi Britney Spears. Mas quem foi Britney Jean Spears, né, a princesa do pop. Então, olha, Britney Spears foi o nome mais procurado no Google da década de 2000. Estamos falando de quem? Da Neide, né, da Britoca. Ok. A superestrela foi a artista que mais vendeu álbuns naquele ano, além de influenciar uma legião de jovens e as popstars da atualidade. Amados, percebam que a artista está se referindo a Britney, né? Superestrela também se refere a Britney. Popstars também entram no mesmo campo que Britney, como Miley Cyrus e Ariana Grande. Por conta da fama e assédio, a cantora refere-se a Britney, né? Passou por problemas mentais e judiciais. Gente, eu vou ter aqui casos de homonímia, um caso de homonímia e vários casos de heteronímia. Rômulo, o que isso quer dizer? Pessoal, cuidado aí, tá tendo interferência. O que isso quer dizer? Olha, eu vou ter um caso de homonímia quando eu tiver uma palavra que designa algo geral, tá?
E eu vou ter uma heteronímia quando eu tiver casos, palavras que designam situações, não vou nem dizer situações, mas que indicam especificidades, tá? Então, eu vou ter, olha só, no caso, qual é a homonímia aí? Eu vou ter Britney como referente. Ela é uma entre vários, entendeu? Enquanto que heteronímias são palavras de campo é, 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 semântico que delimita. A Britney é o específico. Perdão, pessoal, eu acho que eu troquei aí. A homonímia é o específico e a heteronímia é o geral, tá? No caso, Britney é o homônimo, é o geral, é o único. Enquanto que a heteronímia é o pluri, é o vário, é o que é diferente. Então, eu vou ter outras palavras que, dentro daquele universo, vão designar também. Por exemplo, no universo de superestrelas, eu tenho uma Britney. No universo de artistas, eu tenho uma Britney. No universo de popstars, eu tenho uma Britney. No universo de cantora, eu vou ter a Britney. Então, Britney, nesse caso, é o específico, é a homonímia, tá? Enquanto que Então, a heteronímia é o geral. Oi, então, homonímia são duas coisas na gramática. sim. As palavras com morfologia próxima e essas daí. Uhum. Ah, entendi. Entendeu? Entendeu? É isso aí, meus amores. Temos quanto tempo ainda? Ih, vai acabar. Então, pessoal, é isso. É isso. Se tiver acontecido alguma coisa na próxima aula, eu retifico, porque realmente isso dá um nozinho. Beleza? Deixa eu... Ficou alguma dúvida, pessoal? Professor, ficaram várias dúvidas. Mas, ó, é algo que a gente tem que bater na tecla no caso de responder questões, de mergulhar profundamente, para a gente poder absorver de uma maneira mais satisfatória, tá? Então é isso, meninos. Olha, não saiam ainda, deixa eu fazer aqui a chamada. Ok. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Adorei estar na companhia de vocês. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. E o nosso horário vai mudar, vocês estão sabendo, né? Nós vamos ter mais uma aula de português aí vindo. Então, vão ser 2 aulas comigo, vocês vão me abusar. Lá vocês vão me ver na literatura também. Tudo bem até aqui? Tudo bem, professor. Ótimo, adoro quando meu aluno me diz isso. Então é isso, pessoal. Ó, vão lá tomar uma água, tomar um suco, tomar um café, tirar o remela do olho. Tem gente que ainda tá dormindo, eu acho, deitado na cama. E é isso. Vamos lá. Beijo, um abraço bem apertado e se cuida, minha gente. Até a próxima aula, tá? Tchau!